Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e estou na maior felicidade e tenho muita honra de apresentar hoje uma pessoa que vai conversar com a gente, que é o Gilberto Gil, que dispensa apresentações, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o Gil é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008. Além de tudo, o que o Gil é, e nós vamos conversar sobre tudo que der para a gente conversar hoje. Cadê o Gil? Estou aqui. Ei, Gil, boa tarde, que honra enorme você estar aqui com a gente. Oh, muito obrigado. Você me ouve bem? Te ouço bem, te vejo Pronto. bem, maior alegria de você estar aqui com a gente. E eu queria chamar também, Gil, uma pessoa que você conhece, que é a Eliane Costa. Ela é especialista em políticas culturais. Durante 10 anos, ela foi gerente de patrocínio cultural da Petrobras. Você, naquele período que você era ministro, e ela é autora também do livro Jangada Digital, Gilberto Gil e as Políticas Públicas para a Cultura das Redes. Então, está aí, Eliane. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Regina. Muito prazer estar aqui com você e com o Gil, uma honra muito grande. Boa tarde, Eliane. Fazia tempo que eu não lhe via, mesmo ao longe, estou lhe vendo hoje. Pois é, o tempo passou, né? E muita coisa mudou, mas vamos lá. Muita água rolou, né? Muita água rolou. O Gil, queria falar um pouquinho sobre o Gil, que é uma presença importante, não só no cenário da música e da arte, do mundo inteiro, mas o Gil é muito importante no campo do pensamento humanista e civilizatório, e, além disso, é uma referência para milhares e milhares de brasileiros, é um mestre para muita gente, por todo o trabalho que ele já produziu, pelas suas reflexões, pela sua trajetória. E é engraçado, Gil, que quando eu falei com muita gente, o Gil vai lá no programa, vamos conversar com o Gil, todo mundo tinha uma questão, todo mundo tinha uma pergunta, todo mundo mandava aquele abraço. E realmente acho que as pessoas estão sempre esperando uma palavra do Gil, como se estivessem à espera de um sinal, né? Como se esperasse que o Gil apontasse um caminho, uma luz no meio desse breu que a gente está atravessando, e porque uma palavra do Gil sempre vem acompanhada de muita fé e sabedoria. Então, eu tentei, nessa primeira questão para você, eu tentei mais ou menos resumir, pegar um pouco dessas expectativas, dessas questões das pessoas em geral, e trazer para cá essa questão, que é o seguinte: depois de tanta devastação que a gente está vendo, desse retrocesso cultural que a gente está vivendo, tanta destruição, tanto ódio, né? Você acha que é possível reconstruir um espaço público, um espaço político público, em que a delicadeza, o respeito à diversidade, a justiça, a solidariedade, que eles voltem a ser valores fortes no nosso país? Regina, obrigado pelo convite para estar aqui com você e todos que, enfim, acessam o seu programa. Obrigado também a Eliane, fazia tempo que a gente não se via. E tivemos um trabalho muito interessante, uma interação muito grande durante o período em que ela também dirigia, enfim, uma entidade cultural importante, na época que eu estava também no Ministério, que era uma época mais luminosa, digamos assim, mais iluminada, menos sombria do que a gente vive agora. Esse grupo que acabou assumindo o poder central no Brasil
tem dado provas nesses quase 2 anos de gestão federal, tem dado provas de desprezo muito acentuado em relação às questões culturais, em relação à diversidade, à compreensão da diversidade cultural, compreensão dessa complexidade brasileira por força da sua formação. Não é uma formação em si mesma complexa, variada, não é, com muitos grupos étnicos, muitas descendências culturais, raciais e etc. Essa formação brasileira, que é uma coisa muito única, muito própria no mundo. Enfim, esse grupo que está aí não tem o menor cuidado com essas considerações, com essa consideração do aspecto ecumênico, holístico, global, universal da cultura brasileira, na sua variedade. Então, a expectativa de que a gente tenha uma transformação nesse quadro, um retorno a uma situação mais amena, mais aberta, mais arejada, vai depender fundamentalmente da questão política brasileira. Na hora que for. Peraí, tira aqui. Vai depender da questão da alternância do poder numa democracia. Vai depender de uma possibilidade que a gente espera que seja muito evidente de substituição desse quadro político, governamental, enfim, gerencial do país. É a alternância política que vai, através... Estamos numa democracia, que temos que prezá-la cada vez mais, é essa alternância que vai proporcionar a volta de uma perspectiva mais amena para as relações entre cultura, de um modo geral, e institucionalidade pública, governamental, enfim, aí incluindo, evidentemente, todo o país, todas as regiões do Brasil, todos os governos estaduais e municipais, todo o conjunto de instituições que cobrem a vida cultural no Brasil, quer dizer, que é uma coisa já muito vasta e que é uma coisa que já vinha sendo objeto de articulações e etc. em gestões anteriores a essa que está aí. Então é isso, vai depender da gente ter condição, do povo brasileiro ter a vontade e a condição de substituir os quadros dirigentes, especialmente no campo cultural, que é, sem dúvida alguma, um dos mais desprezados hoje, um dos mais atingidos, assim, mais relegados. Um plano que eu não diria nem que se é segundo ou terceiro, é um plano de desprezo absoluto, quase. Então, minha expectativa é essa, de que a gente tenha condições de levar um outro conjunto humano, um outro conjunto de ideias e de pensamento para a gestão cultural brasileira. Ô, Gil, é isso mesmo, você tem toda a razão. A minha preocupação, eu acho que a preocupação de muita gente, é que você disse aí, se o povo brasileiro quiser, né? O que a gente está vendo é que uma parte da sociedade brasileira, isso, para mim, pelo menos, foi uma surpresa, uma parte da população que apoia esse tipo de pensamento, que é esse pensamento autoritário, preconceituoso, um pensamento que carece de amor, de solidariedade. Isso está infiltrado
numa parte da sociedade. E a minha preocupação é que isso continue e que, por conta desse setor da sociedade, a gente não consiga sair um pouco e escolher novos dirigentes que transformem o que está aí. Então, como a gente vai, digamos assim, alcançar a alma dessas pessoas que estão impregnadas desse ódio, digamos assim, desse pensamento nefasto e anti-humano, anti-humanista, que a gente está vendo que surgiu e se disseminou por uma parte da sociedade. A gente pode, e a gente sabe que através da cultura a gente alcança os corações, né, e as almas. Como é que a gente, nesse momento, poderia fazer isso? Difícil. Primeiro, aqueles que continuam dispostos a defender esses valores mais universais, mais humanistas, mais abertos, mais ligados ao sentido de progressão da sociedade, de avanço da sociedade, enfim, de acumulação de conquistas. Todos nós que somos aderentes a esse campo devemos permanecer atentos, alertas, preparados, dispostos a estabelecer a discussão necessária com o país inteiro, escutar o mais atentamente possível a argumentação desse povo menos disposto a essa negatividade, saber o que eles querem, o que eles dizem. Eles estão aí, estão fazendo barulho, enfim, são camadas cada vez mais visíveis de setores importantes da classe média brasileira, setores que são responsáveis pela vocalização, pela voz do país, pela palavra, pelo discurso, pelo fluxo das ideias. Quer dizer, nós que somos, enfim, ainda aderentes a um campo menos sombrio, mais luminoso, devemos estabelecer essa escuta atenta ao que eles querem, ao que eles dizem, com a capacidade de refutação, com a capacidade de argumentação contrária a tudo isso, capacidade de defesa desses valores civilizatórios, enfim, que nos pautaram sempre, apesar desse convívio permanente que temos com esses setores reacionários e retrógrados, e na esperança de que isso convença a maioria do povo brasileiro no sentido, enfim, democrático da necessidade dessa mudança de quadros e de perspectivas. Eu espero que seja assim. Nada nos garante que seja assim. Nós estamos vivendo uma onda difícil no mundo inteiro. Você tem hoje, enfim, nas Américas e na Europa, enfim, na Ásia, enfim, lugares que já estavam aparentemente mais comprometidos com o desenvolvimento civilizatório mais intenso, mais rápido, e retroagem, voltam a tempos, voltam a conviver com uma mentalidade mais difícil, mais, como eu disse, né, reacionária, retrógrada. Então, é um trabalho que não é só da sociedade brasileira. Não é só aqui que a gente vai ter que estabelecer essa escuta atenta aos desvalores desse conjunto
da sociedade, é no mundo inteiro, é na América, no Norte em especial, que também foi submetida, Estados Unidos foram submetidos a um retrocesso muito grande nos últimos tempos. Estão aí as notícias, enfim, na Europa, em vários lugares da Europa, na Ásia, enfim. A minha esperança é que, ao que me parece, o processo civilizatório em si, através das suas forças naturais, das suas forças artificiais, através da ciência, da tecnologia, enfim, das conquistas, das novas descobertas, dos novos instrumentos que vão sendo fornecidos cada vez mais às sociedades do mundo, enfim, e a consequente abertura maior a que essa sociedade do mundo se permite, a minha crença é que isso seja maior do que tudo, de que a gente realmente queira continuar, enfim, vivendo um processo de avanço da civilização, com todas as conquistas que estão aí. Enfim, a gente está vendo aí as discussões sobre esses instrumentos novos que foram fornecidos à vida mundial, no campo da comunicação, no campo da interação social e etc. Tudo isso, o ciberespaço, a internet, enfim, a capilaridade cada vez maior de todas as sociedades mundiais aos conceitos mais avançados de convívio, de vida em convivência, de vida em compreensão, de vida em dimensão harmônica. A minha esperança é que tudo isso prevaleça. É otimismo? É otimismo, mas é o que temos que... É um dos ingredientes mais importantes que a gente tem que ter agora. É o que temos, né? É o que temos. É o que temos. É o que temos. Ô, Gil, você falou isso dessa comunicação. Depois eu queria falar um pouco, e a Eliane vai falar também, vai te perguntar um pouco sobre a tua passagem pelo Ministério, mas já que você já tocou nessa coisa da comunicação, da tecnologia, que é super importante hoje, mas ela trabalha dos dois lados, né? Sempre. Sempre, né? Então, é a maneira como nós vamos usar esse instrumento que importa. Acho que a Eliane queria trazer mais algum ponto também sobre essa questão, já que você escreveu também sobre isso, você conhece tão bem de perto o Gil foi um pioneiro, né, nessa questão da comunicação nas redes e tal. Uhum. Eu vou já perguntar isso, mas queria antes falar duas coisas. Uma, que eu me movimentei aqui de uma hora porque acabou a luz. Nunca acabou a luz aqui, acabou a luz e a gente teve que acionar o gerador, já está tudo bem. Então, por isso que houve um certo tumulto aqui. Foi rápido. Antes de eu fazer a pergunta da internet, o quê? Foi rápido. Foi muito rápido. Antes da pergunta da internet, queria só nessa primeira pergunta que você fez para o Gil, Regina, eu me lembro, Gil, não sei se você se lembra, uma das muitas coletivas em que a gente esteve junto, eu pela Petrobras, você pelo Ministério, claro, e eu aprendi muitíssimo, eu sempre falo que aprendi muito e com você nas coletivas, nas maneiras de responder, de se colocar e de respirar antes de responder. Mas eu me lembro que a gente estava em Belém, uma vez, acho que em Belém, e um realizador cultural foi naquele momento em que houve alguns rumores sobre uma saída precoce sua, que felizmente não aconteceu, acho que em 2005, e falava-se muito que talvez você fosse sair. E aí um realizador pediu a palavra e fez um discurso dizendo: Gil, a gente fica tranquilo, porque com os pontos de cultura, com as políticas de gênero, as políticas de culturas indígenas e afrodescendentes, e
essa ênfase na diversidade, nos direitos culturais, nada disso volta atrás, então, mesmo que você tenha que sair, tudo vai dar certo, nada pode voltar atrás, não é mesmo? E aí você falou, não, pode sim. Eu nunca esqueço isso, Gil, porque, sabe, tudo voltou para trás, né? Você respondeu a ele um pouco assim com o tempo da história, né? Porque vivemos Que era diferente do nosso tempo, né? Vivemos uma situação, permanentemente, uma situação em que é possível sempre a prevalência dos extremos, ou um lado ou outro. Esse movimento entre as extremidades, a extrema direita, a extrema esquerda, a extrema do esclarecimento, a extrema do obscurantismo, esse movimento é um movimento permanente, e o justo meio no qual a gente busca, procura e deve se colocar é pendular, é uma posição que não é fixada, nós não estamos definitivamente aderidos a uma positividade, digamos assim, que a gente gostaria de ter associada ao polo mais luminoso. Não, o polo obscurantista está aí também fazendo seu trabalho, promovendo suas coisas, produzindo seus discursos, buscando a captura cada vez maior de gente aderente a esses modos, a esses princípios. Então, nosso trabalho é um trabalho permanente de vigilância, de adesão mesmo, de solidariedade no nosso campo. Mas os retrocessos estão sempre acontecendo. Eles pertencem, eles jogam nessa dinâmica. Enfim, estão ligados a essa condição mesmo da natureza, mesmo natural de tudo, né? De que tudo está em balanço permanente para um lado, para o outro, e cada um de nós, enfim, a partir das nossas convicções, a partir das nossas inclinações de alma, de espírito, enfim, atentos a esse balanço, se colocando sempre na posição mais favorável às nossas agendas, às nossas visões teóricas sobre o que é melhor para a vida, para uns e para todos. Enfim, não tem muita saída. É continuar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Ô, Gil, só um minutinho, antes de acabar esse assunto. Isso acho que ensinou a muita gente que a luta é permanente, né? E eu me lembro que quando nós vivemos um período, quer dizer, vivemos a ditadura e depois veio um período de progresso, de avanço social, de avanço nas políticas culturais, de um período democrático, e todo mundo, como se todo mundo tivesse se instalado no sofá para assistir o resto, e esquecemos que isso é o que você acaba de dizer, que nenhuma conquista é permanente, ela precisa estar sempre, precisamos estar atentos e fortes para continuar lutando por elas, né? Porque senão, se a gente já se acomodar, vem alguém e leva isso daqui, né? Então é isso, argumentação, conhecimento, capacidade de convencimento, tudo isso permanente, estudo, aprimoramento das nossas ideias, capacidade de integrar algumas das ideias cristalizadas no campo opositor, trazê-las para dialogar conosco, quer dizer, criar sistemas híbridos que contemplem cada vez mais, enfim, expectativas diversas,
dos que estão mais próximos de nós, mas também dos que estão mais distantes de nós. Incorporação, não é? Vida, convencimento da sociedade de que ela tem, que é natural que ela busque o avanço, porque essa é a condição natural, a seta do futuro, a seta do tempo, apontando sempre para o que está mais à frente. Essa coisa de percebermos que estamos sempre com o horizonte à nossa frente, e não às nossas costas. O horizonte está à nossa frente, sempre. Então, é caminhando em direção a ele. Esse convencimento, no geral, no campo geral da sociedade, é um conhecimento difícil. Requer aprendizado, requer saber, requer ciência, não é? Requer força política, enfim, que tem que ser acumulada, requer todas essas coisas. São campos em discussão permanente. E não adianta a gente achar que a gente necessariamente tem que prevalecer. Não. Temos que estar sempre preparados para períodos difíceis, muitas vezes curtos, muitas vezes longos, enfim. A tendência com a aceleração do mundo, hoje em dia, a aceleração de tudo no mundo, é de que os períodos de retenção, os períodos de retroação sejam cada vez mais rápidos, cada vez menores, porque a velocidade aumenta, e com a velocidade aumenta essa nossa capacidade de ir em frente, enfim. Então, é mesmo, é assim que o bonde anda. Atentos e fortes. Eliane, você queria fazer uma pergunta? Podíamos falar dos você tinha me... não, você que tinha me dito que tinha puxado aí o papo sobre a cibercultura que Gil tinha falado. Prefere mudar a pauta ou não, vamos aí para onde vocês acharem. Pode ir. Porque eu acho que Gil, como ministro, trouxe, né, nos conduziu a uma percepção muito importante de perceber todo o cenário digital, né, para a pasta da cultura, para a cena da cultura, entendendo todos esses novos paradigmas digitais, comunicacionais, possibilidades de expressão, de circulação de manifestações das mais diversas, trouxe isso para o campo da cultura, né, como um fenômeno eminentemente cultural. E Gil, logicamente, nesse momento, consegue aglutinar uma série de pessoas que hoje somos a velha guarda da internet, né, que nos alimentamos muito de utopias, né? Estive outro dia assistindo uma live do Ronaldo Lemos que falava dessas nossas utopias daquele momento, a generosidade intelectual, o acesso universal ao conhecimento, né, a cultura livre, o software livre, a ótica do acesso. Hoje, a gente está dominado, quer dizer, o ambiente das redes está muito ocupado pelos ataques virtuais, pelos haters, né? Pela desinformação intencional, pelas fake news. Como é que você vê isso, Gil? Ainda há espaço para as nossas utopias na rede? Mas é claro, quando eu falo de horizonte à nossa frente, de enfrentarmos o horizonte, é um enfrentamento que é natural, que o que propicia é a abertura do terreno para as novas coisas, para os novos valores, para as novas compreensões. Então, a minha crença é essa,
é antirreacionária mesmo. Então, não acredito que o reacionarismo possa prevalecer. Você vê, por exemplo, quando você diz aí a questão das tecnologias e das incorporações, do favorecimento das tecnologias à circulação das linguagens, à circulação da informação e do conhecimento. Eu estava vendo ainda ontem uma reportagem sobre a questão do 5G, por exemplo. Uma reviravolta enorme que nós vamos ter no ciberespaço, no sentido de que vamos transcender o campo da comunicação entre as pessoas para finalmente chegar ao campo da comunicação entre as coisas todas. As coisas todas vão estar vocalizadas, as coisas todas vão entrar em animação. Nossos ambientes domésticos, nossos ambientes públicos, nossas ruas, nossos espaços, nossas estradas, nossos ares, nossas vias aéreas, nossas vias férreas, nossos campos de cultivo agrícola e etc. Tudo isso vai estar entrando no campo da inteligência, tudo isso vai estar entrando no campo da linguagem, que é a cultura por excelência. Tudo isso está se culturalizando. As coisas vão ficar animadas, vão entrar em diálogo com nós todos. Claro, no primeiro momento, para certos setores da sociedade, enfim, mais favorecidos, mas logo em seguida, também por causa daquela velocidade a que me referi, essas transformações, essa mudança forte que uma coisa tecnológica como a 5G pode trazer, vai se amplificar para setores cada vez mais amplos da sociedade inteira. Então, não é a esperança vã, não é uma esperança no vácuo, não é a percepção mesmo do funcionamento da máquina humana, mundial, tecnológica, enfim, espiritual, e etc., do campo das linguagens todas. É isso, não é uma. Eu quero que seja, não é porque eu somente quero que seja assim. Não, é porque a própria sociedade, o próprio dinamismo da vida social quer assim. Essa coisa que eu chamo, essa metáfora que eu estou usando de enfrentar o horizonte, estar de frente para ele, e não de costas, que estão de costas e querem permanecer assim. Enfim, corre o risco, pagam pelo risco de quererem permanecer de costas. Enfim, deverão seguramente continuar de costas e perderão, de uma certa forma, a visão do horizonte à nossa frente. Não adianta elaborar demais as linguagens, porque as linguagens já estão, elas próprias, essa coisa de que as coisas vão falar, as coisas vão dizer, as coisas vão entrar em diálogo conosco, com nossas consciências, enfim, nós vamos ter braços ampliados, pernas ampliadas, olhos ampliados, ouvidos ampliados, através dessas conquistas todas, dessas descobertas todas no campo técnico. Enfim, tudo isso é imperativo. Tudo isso é imperativo. A sua fala é um alento. É isso mesmo que a gente tem que achar. E quando você fala no horizonte,
Eu lembro do Eduardo Galeano dizendo, quando perguntaram para ele para que serve a utopia, ele disse: a utopia serve para caminhar, para a gente continuar caminhando na direção dela, né? É isso aí. O horizonte, quando eu me refiro a ele, é isso que está à nossa frente, é esse lugar que encobre ao mesmo tempo o mistério do desconhecido que está para lá e o conhecido que nós trazemos em nós mesmos. E a busca desse encontro entre o conhecido e o desconhecido, que é a propulsão propriamente, é a energia propulsora, é o que nos faz caminhar. É isso. É o que nos faz caminhar e cada vez de maneira mais veloz, essa velocidade imprimida ao mundo, velocidade cada vez maior. Enfim, é isso, é essa expectativa de que ali, na linha, que a linha do horizonte, ela seja a fronteira entre o que já conhecemos e o desconhecido. A dúvida com a qual a ciência trabalha, opera cada vez mais, enfim, a busca do conhecimento opera cada vez mais com a dúvida. A dúvida é isso, a dúvida está ali naquela linha do horizonte. Para lá do que alcança os olhos, enfim, está o mistério da busca daquilo que ainda precisa ser conquistado, daquilo que ainda vai ser, enfim, o nosso alento. E do lado de cá, tudo que já somos, já conhecemos, todos os males que já carregamos conosco, todas as dificuldades que já carregamos conosco, enfim, todas as frustrações no desenvolvimento da sociedade humana que trazemos conosco. E é esse andar, esse caminhar que é a única coisa que tem sentido. É a única coisa que faz, que dá sentido a essa provisoriedade a qual estamos todos submetidos. Enfim, termos nascido e sabermos que, enfim, morreremos, a não ser que tenhamos condições suficientes para descobrir lá nessa linha do horizonte a forma do eterno, a forma da perenização, a forma da continuidade, a forma da superação da morte, e essas coisas todas. Quer dizer, o horizonte do divino, o Deus em nós, em cada um de nós, enfim, com as suas mensagens. Eu não vejo, não consigo. Claro, de vez em quando temos que brandir o nosso pessimismo também, tomá-lo como tacape na mão e brandirmos o nosso pessimismo contra os pessimistas. Temos que brigar, temos que lutar também. Temos que nos submeter ainda a essa dificuldade que é, enfim, a guerra. É isso aí, Gil. Você falou na perenidade, acho que você, de uma certa forma, tem uma perenidade, que é essa sua obra que vai ficar para sempre, enfim. E aí eu queria falar um pouco, depois a gente até pode voltar para a questão das políticas públicas, mas eu queria falar um pouco agora da música, né? E você diz que a sua música é a sua meditação religiosa, filosófica, existencial, ético-moral, e na sua música, como em tudo que você faz, o mergulho é sempre muito profundo. Eu tinha curiosidade de saber como é que você se sente num momento, você também passou por um momento da ditadura, depois a democracia, e agora a gente está vivendo tempos autoritários e um retrocesso. Como é que você se sente na hora de criar com o ambiente que te cerca? Você se sente mais estimulado? Você se sente bloqueado porque está tudo meio complicado? Como é que é você em relação à sua criação em momentos como esse?
Eu acho, Regina, que é igual a qualquer outro momento. Enfim, essa questão de nos colocarmos diante da grande interrogação do que dizer, do que falar, do que cantar, enfim, do que utilizar como elemento para manifestar a positividade, eu acho que isso é uma coisa que está tanto nos momentos de tranquilidade, digamos assim, de momentos em que não temos que acionar necessariamente nossa esperança, em que a esperança está ali quieta, tranquila, porque vivemos, enfim, vivemos a aproximação com o horizonte, essa caminhada de uma forma mais tranquila, enfim, não temos muito pedregulho pela frente, estamos num caminho mais ou menos tranquilo, no máximo uma areia fofa, enfim, que demanda um certo esforço, mas de todo modo não castiga tanto nossos pés. Quer dizer, nesses momentos a criação é isso, a criação é mais amena, a criação vem dali, vem do estar ali diante da abertura do céu azul, enfim, da visão tranquila do oceano apaziguado à nossa frente, enfim. E na hora que a barra pesa, você mencionou aí, momentos que são de barra pesada, também aí é a mesma coisa. Também aí nos dispomos a abrir nosso coração, abrir nossa cabeça, a deixar que os fluxos naturais da informação penetrem e venham, se transformem em sonoridades, se transformem em palavras para dizer as coisas, dizer da nossa aflição, dizer dos nossos pés incomodados pelo pedregulho do caminho, enfim, falar disso, sangra, os pés podem chegar a sangrar nessa caminhada, doer, enfim. Aí a criação fala disso, fala um pouco da dor, fala dos ungüentos, fala dos bálsamos, enfim, que podem amenizar essas feridas que vão se acumulando em nossos pés. E na hora que a areia é fofa e o caminhar é suave, também a gente aí olha para o céu e vê aquela imensidão do azul à nossa frente, ao nosso alto, e pronto, e aí você fala das coisas mais amenas, enfim, aí fala do encontro da fraternidade com as nossas fontes de palavras, de discursos, enfim. Todos os momentos são iguais. Para um criador, para um músico, para um compositor, para um cantor, para aquele que transforma palavras e sons em fluxos rítmicos o tempo todo, como é o nosso caso, no caso de nós criadores de música. Para nós é isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há propriamente distinção entre a vigília e o sono. A vigília, que a gente pode assimilar a esse momento mais confuso, temos que estar vigilantes para poder caminhar, para poder criar resistência para os nossos pés, e etc. E do sono, que é o momento do apaziguamento, ali pronto, ali esquecemos de tudo. E aí vem os sonhos. Os sonhos estão permanentemente em giro, do campo da vigília para o campo do sono. Ele aparece tanto no sono quanto aparece na vigília. O sonho vigilante do dia a dia nesse caminhar, e o sonho do sono, que é aquele onde ali estamos apaziguados, tranquilos, quietos, e falamos, enfim, onde o que aparece é o som das coisas amenas. Eu acho que não há muita, pelo menos para mim, no meu caso, não tem havido, ao longo desses quase 80 anos,
não tem havido distinção entre uma coisa e outra. Eu estou sempre sendo propelado, né, pelas duas coisas, pelas dificuldades da vigília e pela amenidade do sono. O Gil, os momentos da sua criação, eles, como você disse agora, eles são iguais. Mas e o tempo? O que o tempo teceu na sua vida, na sua criação, na sua reflexão? Você mencionou agora nesses quase 80 anos. O que significou o tempo para você? Olhando para trás agora, o que você acha que o tempo trouxe? Trouxe a acumulação natural das preocupações, das ocupações, enfim, dos descansos e dos momentos atarefados. E mais, o tempo acabou trazendo também a sua própria diluição, a sua própria rarefação. O tempo foi se tornando uma coisa cada vez menos concreta, no sentido, quando vamos nos aproximando, pelo menos de uma ideia mais nítida de finitude, a velhice traz isso, né? Necessariamente. Quer dizer, sabemos que, enfim, tudo está por terminar, tudo que começou vai terminar. Nesse momento vem um pouco essa capacidade de compreensão de que o tempo não existe, o tempo não termina, o tempo não começa, o tempo não termina. O tempo não é propriamente uma dimensão. Ele não se quantifica. Cada vez mais. E daí vem um certo sentimento de resignação com a finitude, com o fato de ter começado e antes do começo já estava lá o tempo atemporal e a morte depois do fim, onde estará de novo esse tempo atemporal. Tempo que não é tempo, que não é dimensão, que não tem medida. Enfim, então, o que o tempo me trouxe, no fundo, foi isso. Foi o conhecimento da sua desmedida. Muito bom. Eliane, queria comentar alguma coisa? Porque eu tenho assim, várias coisas ainda para perguntar para o Gil. Não, Regina, vai você que manda. Não, falando do tempo, eu queria te perguntar uma coisa também, que você disse certa vez que existe a dimensão individual e a dimensão histórica, e que essa dimensão histórica não nos pertence, né? A individual, sim, mas a histórica não. Ela é o jeito como cada um nos vê, né? Como nós somos compreendidos, ou aceitos, ou rejeitados pelo mundo. Como é que você, Gil, percebe a sua dimensão histórica? No meio de tudo e de todos, né? No meio de todas as dimensões, de todos nós, humanos, que estamos caminhando o tempo todo para essa finalidade, que quer dizer o quê? Que quer dizer isso, quer dizer uma possibilidade de que tudo desapareça, de um lado, e do outro lado a possibilidade de que tudo continue. Essa perspectiva que eu tracei aqui um pouco antes, quando falava do horizonte, da linha do horizonte, enfim, que determina que é uma fronteira entre o que nós trazemos até aquela linha com o que está de mistério depois daquela linha que temos que enfrentar. Minha presença junto à história, junto à dimensão
histórica é essa, é de que eu sou um grãozinho de areia, eu sou uma partícula subatômica desse campo todo, desses campos magnéticos, hipermagnéticos e etc, 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 que, infelizmente, a velocidade do conhecimento vem permitindo conhecer mais. Enfim, hoje em dia nós trabalhamos com noções mais amplas, não é? Do significado das coisas materiais em si, das coisas imateriais, essa relação cada vez mais profunda entre as dimensões do corpo e as dimensões da alma e do espírito. Isso a história é isso, é essa acumulação que trazemos dessas particularidades todas individuais, essas pequenas partículas que somos, enfim, em relação a essa grande massa que se desloca nesse tempo atemporal, que é a história. A história não tem tempo. A história é uma sucessão, se quisermos, uma sucessão de tempos que vão se justapondo, se justapondo, se justapondo, se justapondo, e aos quais você não pode atender em particular a nenhum deles. O seu deslocamento é histórico nessa medida em que você vai superando suas próprias fases da vida e acompanhando a superação das fases das vidas dos outros, as fases das vidas dos que nos antecederam, enfim, nesse sentido da dimensão histórica. A história, no fundo, é isso. No fundo, é essa atemporalidade traduzida em particularidades, partículas que vão se decantando, se decantando, se decantando, e essa decantação vai levando a gente para uma coisa que talvez seja um fim, uma finalidade, como eu disse, talvez não seja. Talvez seja uma infinitude. O princípio da incerteza do Heisenberg, ou a experiência, o experimento mental do Schrödinger, do gato de Schrödinger, enfim, na teoria quântica, enfim, essa coisa, a própria ciência, a física, que é um dos campos mais importantes da busca permanente do conhecimento, chegou a essa dimensão da imponderabilidade absoluta, quase absoluta. Chegou ao campo, chegou ao ponto de compreender a realidade como não sendo um dado permanente e real, mas um fluxo de probabilidades constantes, probabilidades de uma coisa ou do seu oposto, de uma coisa ou da sua negação. Foi isso que eu acabei chegando aqui, traduzindo de uma outra forma. Só sei que não sei. É uma outra forma de dizer isso. Já falavam os sábios gregos. Enfim, então é isso, tudo lá que foi acumulado em civilizações, momentos da civilização importantes, como aqueles orientais da Índia, da China, ou da Grécia, não é? Ou dos tempos modernos da Europa, enfim, a ciência que temos hoje, a filosofia que nos trouxe até aqui, essa especulação sobre a verdade que nos trouxe até aqui, nos trouxe ao conhecimento de que não, é verdade e é mentira o tempo todo, é realidade e fugacidade o tempo todo, é probabilidade permanente. Esse fluxo de probabilidades é o que vai guiando a gente
sabendo que a probabilidade pode ser essa que a gente quer, a gente lutar por ela, né? É isso, é provável que a gente ainda venha a alcançar uma mudança importante na sociedade humana, uma compreensão mais profunda dessa unificação dos campos unificados magnéticos da solidariedade, do amor, da compreensão, da vivência harmônica entre todas essas pequenas partículas chamadas homens e mulheres. É isso, Gil. Tem ainda algumas coisas que eu queria lembrar com você. Eu queria lembrar uma coisa, assim, mudando um pouco de assunto, quando você era ministro, que eu acho que uma vez eu até falei isso para você, que eu achei fantástico, aquela vez que você foi à ONU e que você fez um concerto, cantou e colocou o secretário-geral Kofi Annan para tocar junto com você. Para mim, aquilo foi tão simbólico e tão importante que você não precisava ter feito mais nada, mas você fez muito mais. E aquele foi um momento assim, muito especial. Um momento inusitado, porque estávamos ali naquele solene ambiente, não é? De encontro de diplomatas, de encontro de chefes de Estado, não é? Com todas as suas questões, com todos os seus conflitos e etc., com todas as suas rupturas, mas, ao mesmo tempo, com todas as suas esperanças, não é? Essa coisa das as esperanças congeladas, enfim, mais ou menos, e ali o trabalho deles de derreter esse gelo das esperanças, de fazer com que elas se dinamizem e andem e tal. Então, era um ambiente muito, muito distante do que você pode imaginar como um palco ou uma festa de largo, ou um desfile carnavalesco, ou esses ambientes, esses lugares onde o que se faz e o que se quer é exatamente o trânsito da não materialidade, o trânsito o lugar das utopias, o lugar onde a realidade, onde o sonho substitui a realidade e toma o lugar dela para caminhar. Então, ali naquele momento foi isso. Chega um rapaz, enfim, que ao mesmo tempo estava ali entre todos aqueles representantes das institucionalidades formais, da diplomacia, enfim, da vida cultural, enfim, dos diálogos entre poderes políticos, técnicos, científicos e etc. Chega um menino desse campo do sonho, da festa de Largo da Bahia, do Carnaval, da praça, da festa nordestina, enfim, chegar ele ali cantando, e todos os diplomatas, enfim, aqueles homens sérios, aqueles chefes de governo e etc., etc., se levantam de suas cadeiras para cantar e bater palma, e se transformar de repente, não é? Naqueles pequenos entes angelicais, enfim, naqueles pequenos duendes, naqueles pequenos orixás, dessas representações todas do mundo religioso, do mundo cultural, do mundo da benignidade, do mundo da bondade, enfim, e a gente cantando, e ali pronto, e ali chama-se ao palco o maior de todos aqueles representantes, o chefe daquela instituição toda, e ele vem, africano que era, não é? Vem tocar, eu digo, venha tocar seu tambor aqui. E ele vem.
Maravilhoso. E aí faz, aí dá-se. Aí você tem esses momentos milagrosos em que parece que todas as desavenças caem por terra e o ser se eleva. E aquele era justamente o ambiente mesmo que é feito para isso, para que as desavenças desapareçam, por isso que existe essa organização. Claro. E você, mas nem sempre ela funciona assim. Por isso o convite dele, do Kofi Annan, para que eu fosse lá, era para que a gente cantasse o Requiem do Sérgio, que tinha Isso. Sérgio Vieira, que tinha sido sacrificado nesse altar das imolações permanentes que a guerra entre os povos, não é? Faz. Ele tinha me convidado, ele veio, ele tinha passado aqui no Rio de Janeiro, uma viagem no Rio. Ele disse: eu quero que você vá lá na ONU cantar no funeral, na celebração de um mês do funeral da morte do Sérgio. E eu disse: claro que eu vou. E, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando o presidente Lula, representando um chefe de Estado ali. Enfim, essas coisas simbólicas, que não são propriamente, simplesmente simbólicas, elas são a concretização desse tempo atemporal. Enfim, são a forma de caminhar para esse horizonte fronteiriço ao qual me referi no começo da nossa conversa. Esses momentos são isso. Exatamente. Você é a concretude, exatamente o que você fez ali. Foi um momento realmente inesquecível e histórico. Eu nunca tinha visto e vai ser difícil a gente ver de novo um momento como esse. Diga, Eliane. Não, é que eu queria acrescentar que Gil falou aí desse momento, dessa solenidade, né? Pessoas muito importantes do mundo inteiro. Mas eu tive o privilégio de assistir Gil inaugurando pontos de cultura em comunidades quilombolas, que me fizeram chorar, e até hoje, quando lembro, me emociono, assim, de você estar ali lidando com pessoas muito simples, muito singelas, que, de repente, o ministro da Cultura primeiro fala maravilhosamente bem, depois tira seu paletó, cria uma postura que eu nunca tinha visto no Gil, e ele sai dançando, fazendo uma roda dentro da comunidade. Isso eu vi em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, inauguração de pontos de cultura. Isso é assim, é como se a gente visse ali a esperança daquelas pessoas de serem chancelados como cultura. Isso não tem preço. Então, eu acho que esse episódio com o Kofi Annan, para mim, é assim, altamente simbólico, altamente emocionante. Me emociona ver Gil falando disso novamente. Parece que é um tempo tão antigo, assim, parece que a gente está falando de uma vida passada até. Mas eu queria somar a esse momento de solenidade essa outra solenidade da singeleza, sabe? Claro. Dessas pessoas vendo ali um ministro da cultura com eles, porque eles eram ponto de cultura, sabe? Chancelados como cultura. Isso não tem preço, né? É isso. E é isso que faz essa... Junta esses fragmentos todos, não é? Dão a ele essa dimensão a qual a Regina se referiu ali, em um determinado momento, da utopia, não é? Em contraposição à distopia, não é? Enfim, aquela falta de perspectiva, aquele desaparecimento da linha do horizonte à nossa frente, da cegueira, quando a gente fica cego e não distingue mais o horizonte. Enfim, isso que a gente pode assimilar, pode chamar de uma visão distópica. Enfim, a visão utópica é essa outra, onde
tudo está em situação, tudo está em suspensão, pequenos fragmentos. O mais importante do chefe de Estado, diplomata ali na ONU, ao índiozinho na aldeia, ali, enfim, especulando sobre a sua importância, sobre a sua qualidade cultural, isso que o Eliane está dizendo, sendo chancelados como dimensão, como fragmento dessa onda, enfim, corpúsculo desse anel de Saturno. É isso aí, Gil. Eu acho que são esses momentos e são pessoas como você que fazem o momento, né? Porque ele não cai assim de repente do céu. Ele é uma obra, né? Ele é uma ação que faz com que as coisas andem. E eu acho que nessa questão lá da ONU, naquele momento, eu acho que havia uma percepção, ou talvez uma tendência na organização dessa harmonização que você comentou aí. E hoje a ONU está fazendo 75 anos agora, e não sei se esses ideais de cooperação e paz, se eles já não sensibilizam os países que fazem parte da ONU. Eu não sei como é que você vê esse cenário. Você falou um pouco nesse cenário internacional, um pouco atrás. Essas esperanças continuam lá. Não desaparecem, elas estão ali. Elas são o próprio arcabouço da formação daquela instituição. Elas ainda... aquela instituição ainda congrega em nome da paz, em nome da harmonia, em nome da concórdia, em nome do entendimento, em nome da compreensão, em nome da utopia, enfim, ainda congrega, enfim, quase 200 nações, ou mais de 200 nações no mundo inteiro. Por mais alienadas que algumas dessas nações possam estar desse grande compromisso utópico. Enfim, começamos nossa conversa aqui falando disso, falando dessa dimensão retrógrada, reacionária, enfim, que toma conta, que domina hoje setores importantes, numerosos até, da população mundial, enfim, que também, junto com esses governantes alienados e etc., também formam esse quadro de negatividade, de apoio a essa negatividade toda com a qual a gente tem hoje que lidar. Mas a instituição ainda é a Organização das Nações Unidas, que elas sejam cada vez mais unidas em torno, não é, de ideais mais nobres, mais intensos, mais profundos, mais universais. Eu não aposto no esvaziamento definitivo de uma instituição como a ONU, não. Senão estaríamos... Vamos de novo apostar na alternância. Há de chegar o momento ali adiante, daqui a pouco, em que aquilo ali, aquele ambiente vibre de novo, uma vibração não é, do afeto universal. Eu espero, sinceramente, que sim. Não vejo as portas da ONU sendo fechadas. Tomara que seja cada vez mais unido mesmo. Ô, Gil, queria falar outra coisa. Você formou uma família muito bonita. Todos são ligados, de alguma forma, à arte ou à cultura, né? E você próprio tinha uma ligação também muito forte com a sua família, né? Você falou aí no menino que estava ali na ONU, no menino que veio da Bahia,
E você, a gente conversou muito sobre isso, né? Nós falamos tanto sobre minha vida, né? Quando você escreveu um livro sobre a minha vida, né? Exatamente. E eu não canso de lembrar da sua avó, que te ensinou, vocês foram para você, seu pai, sua mãe e sua avó, sua irmã, foram para a cidadezinha, uma cidadezinha pequena, ali na Bahia mesmo, e sua avó te ensinou, e ela te ensinava de manhã umas coisas, e de tarde ela lia com vocês. E eu me lembro de ter dito, ter observado para você o fato de que ela me ensinava aritmética, história, geografia, português, na cozinha. É isso mesmo. Ela com a Os gamela, cheiros, as fumaças. ela com as bacias de carnes e verduras e etc., preparando as refeições ali ao pé do fogão e me ensinando 2 mais 2, 5 vezes 4, o Paris, capital da França, coisas assim, Dom Pedro I, ensinando história, ensinando ali, cozinhando, a cozinha, no fogo, no fogão, a lenha. E sua mãe também era professora. Também. E seu pai, você entrava naquele universo do consultório dele, da medicina. Exatamente. Quer dizer, a gente imagina isso, uma criança ter tudo isso aberto e, no entanto, num lugar tão simples, né? Mas é isso, né, Regina? Tinha que dar no que deu, né? Que dá no que deu, exatamente. Mas eu queria te perguntar isso: o que você acha que você tinha essa ligação com a sua família e com a família que você criou, você também tem uma ligação muito forte. A mesma. E eu queria te perguntar o que você acha que você recebeu dessa sua família e o que você passou para a sua família de mais forte? O que você recebeu de mais forte da sua avó, da sua mãe, do seu pai? E o que você acha que você passou de mais forte para a família que você constituiu? É isso. Amor, acolhimento, cuidado, não é? Oportunidades, ferramentas para fazer as coisas no mundo, fazer as coisas na vida. Minha mãe, minha mãe, quando eu disse a ela que eu queria ser musgueiro, você se lembra disso? Lembro. Eu, com 2 anos de idade, 2 anos de idade, ela guardou aquilo. Quando eu fiz 9 anos, ela disse assim: Você ainda quer ser musgueiro? Eu disse: Quero. Ela disse: Você não quer ir para uma escola aprender música? Eu disse: Quero ir aprender a tocar acordeon como Luiz Gonzaga toca. Então, esses estímulos, esses apoios, essas memórias afetivas guardadas como coisas preciosas, né? Como joias a serem lapidadas no futuro, enfim. Ela me deu isso e é isso que eu faço para os meninos até hoje. É a mesma coisa. É assim com eles. O que é que vocês querem? Vamos lá, apoio nisso, naquilo, ferramentais para isso, para aquilo, conhecimento para isso, para aquilo. É isso. E, principalmente, a goma que cola tudo isso. Amor e afeto, né? Amor e afeto, que é a solução para tudo, né, Gil? Tudo. É só o que é o significado de nós, seres humanos, o fato de termos uma alma, uma consciência de pertencimento ao universo. É só isso. Afetividade. Somos todos pertencentes a esse conjunto, enfim. E interminável.
de coisas que se sucedem. Os filhos são representações concretas ali ao nosso redor disso tudo. Então, eles são objetos, têm sido, no meu caso, objetos disso, de amor e de afeto. Exemplos que eles próprios têm me dado. Eu me lembro que tenho a impressão, também narrei a você, o fato da minha filha Nara, quando tinha 2 anos de idade, morando aqui no Rio, eu fui visitá-la ali em Botafogo, no apartamento onde ela morava com a mãe, e ela veio para o meu colo e, de repente, ela me olhou assim no rosto e disse: "É o amor, papai. Como é que você esquece disso? Não dá. Isso permanece como comprometimento definitivo para a sua vida, para a vida com eles, como criá-los, como fazer deles seres humanos menos imperfeitos, mais aperfeiçoados. E amorosos. Pois é. É o amor. Essa é a minha família. É isso. E ela se estende para todos com quem eu tenha que me relacionar. Os mais distantes, os mais humanos, humanamente presenciais, ou aqueles que estão mediados, como vocês duas aqui, e tantos outros que estão nos assistindo, não é? Por essa mediação técnica cada vez mais aperfeiçoada, a internet das coisas cada vez mais vigente. É isso, Gil. O amor é a linha e o linho, né? Isso. As bordadeiras de Minas Gerais que mandaram para mim um conjunto de bordados, de lenços bordados com os versos da música, a linha. Muito lindo. Ouviram a música lá no interior de Minas. Resolveram concretizar aquela versão etérea, poética, uma coisa concreta, de um tecido, uma agulha, uma linha, um bordado. Que beleza. É isso, Regina. É isso. É isso. Eu queria agora terminar o nosso programa. Você já deve estar cansado. Nós não estamos cansados de te ouvir. Te ouvir é sempre uma maravilha. Todo mundo aqui está dizendo como é bom te ouvir, como você é iluminado, como você traz essa luz para todo mundo. Então, eu queria encerrar até com um pensamento do Darcy Ribeiro. Queria que você comentasse isso, que o Darcy, uma vez eu também entrevistei o Darcy, e ele disse o seguinte, que o destino do Brasil é ser uma civilização mestiça e bela, mas que só depois que a gente se livrar dessa herança de brutalidade que até hoje queima a gente como carvão, aí vai ser a civilização mais bonita da Terra. Ele dizia isso. E a gente retrocedeu muito nisso. Será que esse dia vai chegar, Gil? Sim, creio que sim, porque não é uma expectativa só nossa, brasileira, é uma expectativa do mundo. Essa convergência histórica, para citar uma das dimensões que você levantou nessa nossa conversa, da história, a história ela quer isso do Brasil. Ela quer que os lugares do planeta onde
as convergências foram mais intensas, mais amplas, mais abrangentes, mais completas, de tudo, de raças, de línguas, de jeitos de ser, enfim, de formas de conhecer, e etc. O mundo tem essa expectativa em relação ao Brasil. Claro que tem em relação a outros lugares, mas sem dúvida alguma em relação ao Brasil também. Então, não é uma expectativa só nossa. É um desejo, é uma querência mundial. O Brasil vai se tornando, não vai parar, não vai acabar, não vai se tornar por completo nunca alguma coisa, mas vai estar sempre se tornando em movimento, em caminhada, em direção ao horizonte a que nos referimos antes. Ele vai permanecer caminhando desse jeito. E o mundo vai percebendo essa caminhada cada vez mais. E o mundo vai se juntando a esse modo de caminhar, vai descortinando também esses horizontes brasileiros cada vez mais por aí, em todos os cantos do planeta, e vai caminhando junto com o Brasil nessa direção. Sem dúvida, Regina, sem dúvida, Eliana, sem dúvida, todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Gil, que assim seja, e vamos caminhando todos nessa direção. Que assim seja, porque é isso, é essa forma de dizer aos que não querem isso, aos que querem que não seja assim, a gente diz que seja. É isso aí, Gil. Queria te agradecer não só pelo tempo que você passou aqui com a gente, por essas suas palavras tão bonitas e tão sábias. Queria te agradecer por tudo que você já fez por nós, tudo que você já nos deu de presente durante toda a sua trajetória. E essa luz agora, que a gente precisa tanto dela, né, para iluminar esse caminho, mas a gente chega lá, né, Gil? Chega! Importante, Regina, não é nem que a gente chegue lá, a gente chega mais próximo. Que a gente caminhe, né? A gente vai... o fim do caminho não importa, o que importa é a caminhada. Alguns outros sábios já disseram isso também. É isso mesmo, Gil. Então, queria te agradecer também muito, Eliane, de estar aqui com a gente nessa conversa tão bonita, e espero que a gente possa um dia te trazer de volta, Gil, para mais uma conversa, para mais uma claridade aqui no nosso programa na TV 247. Que seja quando as coisas já estiverem melhorando. Isso, vamos torcer. Muito obrigada, um beijo enorme, e você trouxe muita esperança para todos nós. Obrigado, Regina, obrigado, Eliane, obrigado a todo mundo. Beijo grande, obrigado a todos.